Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Agora eu vou contar um relato vivido pela minha mãe, que ela me contou, e quero saber sua opinião, se você já ouviu falar sobre o lobisomem branco. Gente, a minha mãe, infelizmente, na infância, ela fala que veridicamente aconteceu isso com ela. Ela teve um relato com um lobisomem. É sobrenatural? Não é? Coloca aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Se gostar do vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos que gostam do tema. Se inscreva para receber a notificação dos próximos vídeos que vamos gravar aqui no canal. Seja muito bem-vindo e vamos ao relato. Minha mãe, quando era jovem, ela cresceu na roça, cidade próximo ao Arco Verde, Pernambuco, lá pro lado do Nordeste. Sim, gente, minha mãe veio de lá. O pai dela tinha uma plantação de café e ela vivia brincando ali naquela plantação de café com os irmãos dela. Mas viviam correndo, brincando. E era a rotina dela, né? Ela não era a filha mais velha, mas era a rotina dela pegar uma marmitinha com a mãe, com a minha avó, e levar pro seu vô, que tava lá no meio mesmo do cafezal, lá perto das 11 horas do meio-dia, para poder almoçar. Aí, numa dessas caminhadas, minha avó só comentou uma coisa com a minha mãe antes de sair. Olha, não fique olhando para os lados quando entrar dentro do cafezal. Segue sempre reto no mesmo caminho que você faz, pois hoje a lua é cheia e tem coisas que acontecem na lua cheia que a gente não gosta aqui de falar na região. Como você é pequena, eu não vou falar, mas eu acho assim interessante você não me desobedecer, seguir o que eu tô falando, andar olhando pra frente, não olhar pros lados, mesmo que você sinta alguma coisa. Minha mãe foi fazer o mesmo trajeto, seguindo em linha reta, porque ela sabia que aquele trajeto, seguindo em linha reta, chegaria aonde meu avô estava. Na ida, gente, foi tudo bem. O negócio pegou um pouquinho na volta. Na volta, quando ela deixou a marmita com o pai dela, ela começou a andar, quando ela já estava afastada dos adultos, ela começou a escutar passos e como se fosse galhos quebrando ao lado mesmo, ao lado dela, onde ela estava caminhando para voltar para casa. Ali ela começou a sentir medo. Quem não sentiu medo no meio de uma plantação de café, sozinha, criança pequena ainda, ficou com medo. Nossa, ela me conta isso. Ela simplesmente fez o que a mãe dela mandou, obedeceu, saiu correndo, apertou o passo muito veloz, que é o mais que ela conseguia como criança ali com as perninhas pequenas. Chegou na casa dela e contou pra mãe: mãe, quando tava voltando, comecei a escutar um monte de galho quebrando, barulho de passo do meu lado. Bem que a senhora falou que dia de lua cheia a gente não pode ficar olhando pros lados. Eu não olhei, mas eu só escutei esse espaço. Será que tinha alguém ali me olhando, mãe?
Aí automaticamente minha avó falou: olha, eu não posso dizer pra você que você é muito pequena, mas em dia de lua cheia a gente não sai à noite aqui nunca. Leva isso pra toda a sua vida. Nunca. No meio da plantação não se anda também. É só durante a luz do dia que a gente tá seguro. Ali minha avó deixou aquele mistério, né? Criança sempre curiosa, porque ela não falou o que era. Só que a minha mãe ficou com aquela coisa: será que era um humano? Será que era um bicho? Será que era o quê? O que era aquilo que ela escutou dos barulhos em volta dela? Chegando à noite, né? Bem na tardinha, como fala lá, o pessoal começou a voltar para suas casas para jantar, para comer. Meu avô comeu, tomou seu banho, foi dormir, minha avó também. A minha mãe cuidava das irmãs pequenas, que ela tinha uma irmã bem pequenininha que era um bebê. Ela ficou ainda acordada cuidando dessa bebê. A minha tia mais velha também ficou junto com ela e também faz parte desse relato, porque as duas tiveram uma experiência, digamos, muito assustadora, gente. Ela falou que quando deu aproximadamente meia-noite, elas ainda estavam acordadas. Ela estava esperando a bebê terminar a mamadeira, quando ela começou a escutar uns ruivos. Uns ruivos muito altos. E tinha uns cachorros lá do sítio, mas não era igual aos ruivos dos cachorros. Era muito mais forte. E pelo que ela me relata, o ruivo era parecido com um pouco misturado com um som humano. Era uma coisa um pouco humanoide. E ela falou que aquilo chamou muita atenção dela. O que seria isso? O que seria que esse bicho é esse que tá fazendo isso? Na curiosidade, as duas estavam na sala, tinha uma cortina imensa. Era um vitrozão de vidro grande. Elas simplesmente foram no cantinho da cortina, puxaram a cortina e ficou olhando ali pro cafezal. Ficaram dentro de casa, no vidro da janela, olhando pro cafezal. Quando, dali, bem no meio, quase sentido delas, elas vê uma coisa peluda, branca, detalhe, branca, peluda branca, um pelo branco, se levantando em meio dos galhos das árvores, dos pés de café. A coisa parecia um lobo, mas não era um lobo que elas já tinham visto do tamanho comum. Era um lobo que ficou em duas patas. Era um lobo que tinha um tamanho humano. Era um lobo muito robusto, muito gordo assim, gente, muito forte. E ali ela falou que gelou, que tipo começou até a chorar, pois o negócio começou a caminhar, vindo no sentido da casa delas, olhando para elas, em duas patas. Um lobo, parecido um homem, em duas patas, andando. E quando chegou na metade do caminho, ela conseguiu ver que os olhos dele eram vermelhos, flamejante. Aquilo não era uma coisa boa. Não era. Minha tia, minha mãe pegaram, saíram correndo da janela,
pegaram o bebê, foram pra cama e aquela coisa ficou rodeando a casa delas, que ela escutava o barulho de tão grande que ele era. Ele fazia barulho ao caminhar. O que aconteceu depois disso? As duas tão assustadas, chorando muito, se perguntando: você viu? Você viu? Eu vi. Você viu também? Eu vi. Não parecia um lobo, mas era um lobo. O que era aquilo? Parecia mais um homem do que um lobo, mas não era um homem, porque tinha pelo e é branco. Onde você vê um lobo branco? Passou a noite, 6 horas da manhãzinha, as duas foram tomar café com os meus avós e minha mãe contou a história. A minha avó falou: olha, era uma coisa que eu não queria falar pra vocês, mas o avistamento deste lobo já foi falado muito aqui na região. Muita gente já viu esse lobo. Muita gente já testemunhou esse lobo. E todo mundo fala aqui na cidade que ele não é um lobo, e sim um lobisomem. É um homem que foi amaldiçoado pela mãe por casar com uma mulher que a mãe não queria, que era uma mulher mundana. A mãe não foi um verdadeiro desafeto ali no casamento desse homem, amaldiçoou ele e as trevas tomou conta desse homem. E esse homem, na lua cheia, sempre se transforma e mata o gado das fazendas, tenta atacar pessoas. Os relatos são inúmeros lá em Pernambuco, principalmente nas chácaras e fazendas. São inúmeros avistamentos, porque ele tem a característica, é branco. Então, por ter essa característica branco, muita gente se fala dele e conta a história dele, né? Cidadezinha pequena também, gente, não é muito habitante, mas também não é tão pequena. Vamos deixar claro aqui que hoje já tem uma população maior, mas naquela época era bem pequena. Então, gente, o que minha mãe tomou de conclusão? Naquele dia que ela levou a comida pro meu avô, quem tava caminhando ao lado dela, quem tava vigiando ela, provavelmente era esse homem que ia se transformar no lobo à noite, porque viu ela, que é criança. Gente, será que não dá um friozinho só de pensar que existe uma coisa sobrenatural? Agora eu te pergunto, você acha que é verdade? Você acha que uma mãe tem o poder de amaldiçoar um filho até um ponto para ele se transmutar, virar um animal? Porque ela não gostou do casamento dele? Olha, é vivendo e aprendendo. Sobrenatural nos espanta a cada dia. E minha mãe conta essa história pra mim, contou muito quando eu era pequena, muito apavorada. Ela jura que viu aquela coisa. Jura. E dali, anos depois, ela tomou um rumo de sair de lá, porque ela falou que nunca ia ser presa fácil por um animal desse. Animal? Homem? Deixa aqui nos comentários. Não sabemos. Se gostou do vídeo, compartilhe com quem gosta desse tipo de tema. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.